nós começar a nossa noite, como eu sempre gosto, né, de fazer, primeiro, então, vou me apresentar, se alguém não me conhece aqui ainda. Meu nome é Débora da Luz, eu sou contadora, também sou coach, sou empresária contábil, trabalho com algumas consultorias e também sou palestrante. Então, venho aí falando desses assuntos FDRINF, DCTF Web, E-Social, né, esses outros assuntos que estão muito mais em pauta neste momento e que estamos, então, em fase de adaptação, tanto os órgãos quanto as empresas e os profissionais. E, então, para começar a nossa noite, vou convidar vocês a dar um aperto de mão aí no colega que está mais perto de vocês e dizer para ele que bom que você veio aqui hoje. Pode ser? Quem está em casa, então, pode, se tiver alguém, né, juntamente assistindo a palestra, vai lá, dá um abraço, né, compartilhando essa noite aí de conhecimento. Alguma coisa a gente sempre aprende, mesmo que é algo que já façamos há anos, a gente sempre aprende alguma coisa, é um questionamento, é uma informação. Então, sempre tem algo para agregar quando a gente se reúne para falar sobre esses assuntos. Então, vou combinar com vocês aqui da plateia que as perguntas nós vamos deixar para o final, porque eu preciso que vocês façam a pergunta no microfone, e aí, como a gente está acostumado a fazer eventos, às vezes a gente não passa o microfone e o pessoal de casa acaba não ouvindo a pergunta. E também pelo motivo que, às vezes, a pergunta da pessoa aqui é uma pergunta de casa também. Então, já fica as respostas tudo junto, né, para a pessoa ter essa resposta e focar ali na pergunta que daqui a pouco ela fez também, que é uma pergunta aqui do nosso auditório. Combinado, então? Então, vamos lá. Gente, falando de DIRF e de RAIS, qual é a declaração que vai substituir a DIRF? FDRINF. A FDRINF, juntamente com o E-Social, vai substituir a DIRF. E o E-Social, unicamente, vai substituir a RAIS. Para pararmos de enviar essas declarações, dependemos dos órgãos de competência fazer publicação. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos um ano inteiro de FDRINF e um ano inteiro de E-Social. Então, o E-Social já teve algumas prorrogações. Enquanto não tivermos enviando E-Social para todas as empresas com todas as informações, não teremos a substituição da RAIS. Então, provavelmente, certamente, isso vai mais 1 ano, 2 anos, mas são declarações, então, que já estão aos poucos sendo substituídas. Então, a FDRINF, nós tínhamos um evento que ia substituir essa parte de retenções de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e contribuição. Agora já houve uma nova alteração e temos novos 4 eventos, então, para essa substituição. E a FDRINF é um SPED fiscal, um SPED, então, contribuições, né, que vai abranger aí a toda a parte da Previdência, INSS e também essas retenções, e vai substituir, então, a DIRF junto com o E-Social. E todas as empresas vão fazer, inclusive as empresas do Simples, que estejam obrigadas. Então, estamos num período aí de adaptação das empresas e também dos órgãos. Digo isso porque o canal do E-Social é para funcionar muito que perfeitamente. Dia 6, dia 7, profissionais da área de departamento pessoal tiveram problemas com o envio do E-Social. Mas isso vai ser resolvido. Os competentes já estão a par disso e, com certeza, isso vai ser resolvido. E, como eu disse, é um período de adaptação. Então, nós podemos ficar tranquilos, né? Se por acaso uma informação não for enviada naquele dia exato, tá, gente? O objetivo agora é transportar todas as empresas e todas as informações para dentro do programa. Esse é o objetivo desse momento. Então, vamos lá. Quem está obrigado a transmitir a DIRF? O que é a DIRF? Declaração de Imposto de Renda retido na fonte. Quais são as outras retenções que eu preciso informar na DIRF? Retenção de PIS, COFINS e contribuição social, feito pagamento de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Então, a DIRF é uma declaração de fonte pagadora. Então, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, é uma declaração que quem paga,
que informa a DIRF. Gente, qual é a declaração que a DIRF mais confronta informações, cruzamento de informações? Imposto de renda à pessoa física. Tem um dado da Receita Federal do ano anterior, que mais de 183 mil declarações no Brasil caíram em malha somente por divergência entre a DIRF e o Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, essa declaração cruza informações direto com o Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, a importância desse processo aqui. Algumas vezes tem empresas que mandam a DIRF e aí depois vem uma necessidade de retificar essa DIRF. E aí não passam o comprovante de rendimentos para a pessoa de novo. Tá? E aí o que acontece? Uma informação na DIRF e outra informação no Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, retificou a DIRF, tem que repassar essa informação para os beneficiários que estão na DIRF. Senão, essa informação vai ter problema e aí a pessoa cai em malha por uma falta de comunicação. Então, lembrando que os informes de rendimento, eles, por obrigatoriedade, precisam ser entregues até a data de amanhã. Então, todo beneficiário tem que receber o informe de rendimentos até 28 de fevereiro. E no dia 7 de março começam as entregas do Imposto de Renda à Pessoa Física. É obrigação da fonte pagadora entregar o informe de rendimentos para o beneficiário. Então, temos a obrigação. Quem trabalha com departamento pessoal não precisa aguardar o envio da DIRF para entregar o informe de rendimentos para os empregados. Inclusive, na DIRF tem a questão da obrigatoriedade de valor igual a 28.559,70, igual ou superior. E, na verdade, se o colaborador trabalhou na minha empresa e recebeu R$100 no ano, eu tenho a obrigação de entregar esse informe de rendimentos para ele, independente do valor. E aí a gente pode tirar no software de folha de pagamento esses informes de rendimento e entregar para a pessoa, não depende do envio da DIRF. Inclusive, aqueles colaboradores que vão sendo desligados durante o ano, a orientação é que já se entregue no momento da demissão o informe de rendimentos. Porque imagina uma grande empresa que tem uma rotatividade durante o ano de 200, 500, 600 pessoas. Aí em fevereiro vai ligar para todo mundo, vai fazer contato com todo mundo, vai mandar tudo pelo correio. Então, conforme as pessoas vão sendo desligadas ou se desligando das empresas, faz a rescisão e já entrega o informe de rendimentos e já fica com isso concluído. Então, apenas uma orientação nesse sentido para facilitar o processo. Então, quem que está obrigada a mandar a DIRF? Todas as pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas que veremos a seguir, que fizeram pagamentos pelos quais em qualquer mês do ano houve retenção de imposto de renda retido na fonte. Então, essa é condição de obrigatoriedade. Fez um pagamento, teve retenção de imposto de renda retido na fonte, pode ter sido um único mês, pode ter sido uma única pessoa, está obrigado a fazer a DIRF. Então, todas as pessoas físicas na condição de fonte pagadora e as seguintes pessoas jurídicas. Então, as seguintes pessoas jurídicas, o primeiro item ali diz o quê? Estabelecimentos domiciliados no país, ou seja, todas as empresas. Aqui abrange todas as empresas que fizeram pagamentos, que pode ter sido um único mês que houve retenção do imposto de renda retido na fonte. E o que está acontecendo nesse momento? Esse ano, muitas empresas que nunca foram obrigadas a fazer a DIRF, estão obrigadas a fazer a DIRF. Por quê? Porque a tabela de imposto de renda não é atualizada desde 2015. Com isso, as pessoas estão pagando mais imposto de renda. E muitas pessoas que nunca sofreram retenção, estão sofrendo retenção devido à tabela estar aí com percentual em torno de 84% de defasagem. E aí a gente também tem mais empresas para mandar a DIRF porque estão havendo mais retenções.
Pessoa jurídica de direito público, inclusive os fundos públicos. Filiais e representações com sede no exterior. Empresas individuais. Caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores. Titulares de serviços notariais de registro. Condomínios. O que os profissionais da área contábil precisam cuidar com relação aos condomínios? Falando aqui das mudanças. Condomínio que toma serviço vai ter que fazer, o serviço que o condomínio toma, geralmente tem retenção de INSS. Condomínio que toma serviço com retenção de INSS vai ter que fazer FDRINF todo mês. E aí, quem precisa saber disso? Os condomínios. Porque é uma atividade que algumas vezes não está todo mês com aquela regularidade no escritório de contabilidade, levando informação para o profissional. Então, é uma mudança que nós estamos passando. E as empresas, cada vez mais, elas precisam estar envolvidas com o processo para que o profissional possa fazer o trabalho de maneira correta e atender os prazos. Então, condomínio que toma serviço, e a gente sabe que a maioria deles tomam com retenção de INSS, vão ter que fazer FDRINF todo mês. Instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos. Órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. Ali, então, a gente viu todas as pessoas jurídicas que estão obrigadas. O que mais recai em geral sobre nós são as empresas, que inclui todas as empresas, desde que tenha havido, então, retenção do imposto de renda retido na fonte um único mês do ano. Né? Um único imposto de renda retido na fonte torna obrigatório o envio da DIRF. Item 1, né? Agora o item 2 da obrigatoriedade. As seguintes pessoas físicas e jurídicas também estão obrigadas, ainda que não tenha havido retenção de imposto de renda retido na fonte. Então, nesse caso agora aqui que nós vamos ver, mesmo não tendo havido retenção, estão obrigados a fazer a DIRF. Tá? Os órgãos e entidades da administração pública federal que efetuaram pagamentos para entidades imunes e isentas. Então, quem trabalha aí com órgão público, né, tem uma legislação específica aqui, ficam obrigados, então, a fazer a DIRF, mesmo que não tenha havido retenção. Os candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes. Item C. Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no país que tenha efetuado pagamento, crédito ou remessa de valores para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior. Então, aqui, nesse item aqui, tá? Nós vamos voltar nele, e aí tem uma série de situações previstas pela legislação que eu fico na obrigatoriedade de informar. E aí fala lá, frete internacional, aluguel, juros sobre capital, cita vários itens, e no último item diz o seguinte: demais rendimentos e renda de qualquer natureza. Ou seja, engloba praticamente tudo que for pagamento no exterior. Vamos voltar nesse item, então. A pessoa física e jurídica na condição de sócio ostensivo na sociedade em conta de participação. E também ficam obrigados a fazer a DIRF todas aquelas pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos para outras pessoas jurídicas, onde houve retenção de PIS, COFINS e contribuição social, os 4,65%. Então, esta também é uma situação de obrigatoriedade. Pode ser a única, está obrigada a fazer a DIRF. Então, sobre os pagamentos no exterior. Tá? Então, sobre os pagamentos no exterior, os seguintes rendimentos ficam obrigados. Lembrando que essa situação aqui, mesmo não tendo havido a retenção, fica obrigada a fazer a DIRF por esse motivo. Tá? Então, a aplicação em fundos de investimento de conversão de débitos externos.
royalties de serviços técnicos e de assistência técnica, juros e comissão em geral, juros sobre capital próprio, aluguel e arrendamento, aplicações financeiras em fundos ou entidades de investimento coletivo, carteiras de valores imobiliários e mercados de renda fixa e variável, fretes internacionais, previdência complementar, remuneração de direitos, obras audiovisuais, cinematográficas ou audiofônicas, lucros e dividendos distribuídos, cobertura com gastos pessoais no exterior, mesmo que tenha sido uma viagem de turismo, de negócios, e esse valor aqui, depois a gente vai ver, fica obrigada a informação do valor igual ou superior a R$ 28.559,70. Tá? Então, o que acontece aqui nesse item? Às vezes a pessoa vai viajar para fora e o pai e a mãe ficam enviando valores. Se a pessoa está obrigada a fazer a DIRF, ela também tem que informar esse valor aqui a partir de R$ 28.559,70. Tá? Rendimentos de que trata o artigo 1º do Decreto 6761, mesmo que a alíquota seja reduzida a zero. E como eu falei para vocês, o item 15 diz o seguinte: demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza. Ou seja, se alguma coisa não foi citada acima, mas é rendimento, é renda, é provento, é obrigatório, então, a informação. E com isso, a gente termina o item dos obrigados a fazer a DIRF. Depois vamos ver em seguida procedimentos de preenchimento. Tá? Mas os obrigados são esses. Tá? Com relação ao programa gerador. Então, o programa gerador está disponível lá na página da Receita Federal e qualquer pessoa pode baixar na sua máquina e preencher as informações. Habitualmente, quando fazemos declarações de empresa, importamos do nosso sistema toda a informação. E eu costumo dizer o seguinte: a DIRF não vai ser construída agora. Né? Ninguém vai construir a DIRF no momento que for fazer a DIRF. A DIRF foi construída com cada procedimento durante o ano de 2018 com relação ao imposto de renda. Agora vai ser um mero informativo do que já foi feito. Então, com relação a empregados, quando eu configuro um evento de folha de pagamento, é nesse momento que eu estou construindo a DIRF, dizendo aonde que vai esse provento na DIRF, se vai ou se não vai para a DIRF. A mesma coisa a RAIS. Então, os cadastros são extremamente importantes para a construção de toda a informação. E nos programas novos, FDRIM, FESocial, não é diferente. A mesma coisa. Quando eu configuro um evento, eu preciso saber o que eu estou fazendo com relação à tributação. Senão, isso vai gerar todo um problema futuro. Agora é uma mera informação de um ano que, na verdade, eu já construí com base em legislação, aplicação da legislação do imposto de renda. O programa, então, deverá ser utilizado para a apresentação das declarações do ano calendário de 2018 e algumas situações do ano calendário de 2019. Que situações são estas? Quando uma empresa é extinta, seja por liquidação, cisão, fusão, incorporação, eu tenho que fazer. Se está obrigada, eu tenho que fazer a DIRF, então. Inclusive, vou colocar lá a informação de encerramento das atividades. Também vou ter que fazer a DIRF da pessoa física que for fonte pagadora, que tiver saída definitiva do país. E também encerramento de espólio. Na pessoa física, lembrando que é a situação de pessoa física que é fonte pagadora. Como deve ser apresentada a DIRF? A DIRF é apresentada, então, através de um arquivo válido e vai ser recebida independente do tamanho e da quantidade de informações. Então, com relação aqui à DIRF,
ainda é no sistema, digamos assim, antigo, porque FDRINF e E-Social, nós usamos o nosso software para mandar informação. A FDRINF, a gente usa a escrita fiscal. Entramos lá na nossa escrita fiscal, lançamos toda a informação lá e transmitimos os eventos. Igualmente, acontece com o E-Social. Eu vou transmitindo o meu banco de dados para o web service do E-Social. Então, a DIRF ainda é um programa que eu gero um arquivo, importo para dentro do PGD DIRF, né? Aí eu valido esse arquivo e depois eu transmito. Diferente da realidade que nós temos hoje com esses novos programas que são plataformas online. Eu tento mandar informação, se tem erro, simplesmente não é recebido. Aqui eu valido o arquivo através do programa. Como deve ser efetuado a transmissão da DIRF? Todas as empresas, exceto ME e EPP, optante pelo Simples Nacional, todas as demais empresas, por obrigatoriedade, elas precisam enviar a DIRF com certificado digital. Então, ME e EPP, optante pelo Simples Nacional, não tem essa obrigatoriedade. Todas as demais precisam enviar com certificado digital. Se eu envio a DIRF com certificado digital, eu vou poder consultar ela no ECAC. Tá? Então, na verdade, quem for enviar a DIRF de pequenas empresas, é interessante, se tem a disponibilidade, é interessante enviar com certificado digital para posterior consulta no ECAC. Então, a gente acompanhou aí 2018, tá, gente? Quando estava chegando o final do ano de 2018, teve empresas que foram notificadas com pendência da DIRF do ano de 2013. E aí eu pergunto para vocês, volta 5 anos para trás e descobre uma pendência de R$61. Então, a importância aqui de eu poder consultar o processamento no ECAC. Matriz e filiais envio. Então, a DIRF é uma declaração enviada consolidada pelo estabelecimento matriz. Sempre foi assim. Então, eu envio a informação consolidada pelo estabelecimento matriz com toda a informação. Qual é o prazo de apresentação da DIRF? O prazo, então, é 28 de fevereiro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Posso deixar para os 45 do segundo tempo? Melhor não. O canal, às vezes, dá problema. Então, a mesma coisa é o imposto de renda pessoa física. Eu tenho aquele prazo, mas nunca cai em orientação eu deixar para aquele último momento. Às vezes dá congestionamento, melhor não contar com aquele último prazo. Qual o prazo de entrega no caso de extinção decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total? Neste caso aí, eu tenho prazo de enviar a declaração até o último dia útil do mês seguinte ao que aconteceu a extinção. Ou, se ocorreu em janeiro, eu tenho prazo até o último dia útil de março para enviar essa DIRF de extinção. Tá? Lembrando que tem que estar na obrigatoriedade. Qual é o prazo de apresentação da DIRF no caso de pessoa física que tenha saída definitiva do país ou encerramento de espólio, sendo fonte pagadora? No caso de saída definitiva, até a data da saída em caráter permanente. No caso de saída em caráter temporário, até 30 dias depois que a pessoa completar 12 meses consecutivos fora do país. Tá? Esse é o prazo que a gente tem. E no caso de encerramento de espólio, deve ser entregue com o mesmo prazo das empresas. Então, se for janeiro, até o último dia útil de março. Se for qualquer outro período, até o último dia útil do mês seguinte ao que ocorra o fato. Esses são os prazos. Então, vamos falar agora um pouquinho aqui de preenchimento da DIRF.
O que deve ser observado, então, com relação a preenchimento, tá? Todos os valores devem ser informados em reais e com centavos. O declarante deverá informar na DIRF todos os rendimentos tributáveis ou isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no país, e todos os rendimentos também enviados, pagos, creditados ou envio de remessa ao exterior de declaração obrigatória. As pessoas obrigadas a apresentar a DIRF deverão informar quais beneficiários. Todos os beneficiários que tenham retenção de imposto de renda retido na fonte. Inclusive, esse é um item que torna obrigatório o envio da declaração. Do trabalho assalariado, quando o valor for igual ou superior, R$ 28.559,70. Pergunto para vocês, mudou alguma coisa do ano passado para esse ano? Não, nada. E nem mudou no imposto de renda da pessoa física com relação a valores, falando de valores, tá, gente? Também não mudou nada. Por que que não mudou? Por causa da bendita tabela que não é atualizada desde 2015. Então, a gente segue com os mesmos valores do ano anterior. Do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguel e de royalties, acima de R$ 6.000, mesmo que não tenha havido retenção do imposto de renda retido na fonte. Da Previdência Complementar, VGBL, mesmo que não tenha havido retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, aqui não tem teto de valor. Se eu sou obrigada a fazer, eu tenho que informar. Quem vai informar? A fonte pagadora. Deixa eu voltar aqui. Auferidos por residente ou domiciliados no exterior, recebidos, então, por residente ou domiciliados no exterior, mesmo que a alíquota seja isenta ou zero. Tá? Então, aqui fica obrigatória a informação a partir de R$ 28.559,70. Valor igual ou superior. Pagamento de pensão, aposentadoria ou reforma. Isentos de imposto de renda, na situação aqui que a pessoa que recebe é portadora de moléstia grave. Então, esse valor aqui também é igual ou superior a R$ 28.559,70. Quem vai informar? Quem faz o pagamento, Previdência. Então, a informação aqui é da fonte pagadora. Se essa pessoa que recebeu rendimentos isentos, ela recebeu em qualquer mês outro valor que tenha havido retenção de imposto de renda retido na fonte, mesmo que o valor seja baixo, independente do valor, também tem que ser informado, então, pela fonte pagadora. De dividendos e lucros pagos a partir de 96 ao titular sócio de empresa ME e EPP, de valor igual ou superior a R$ 28.559,70. E aí, para mim fazer distribuição de lucros, o que que eu preciso ter? Contabilidade encerrada. Contabilidade encerrada, a empresa não pode estar devendo impostos para mim poder fazer distribuição de lucro. De dividendos e lucros pagos ao sócio ostensivo ou participante, pessoa física ou jurídica, de sociedade em conta de participação. Remetidos por pessoa física ou jurídica domiciliada no país para cobertura de gastos pessoais ao exterior, seja em viagem de turismo, negócio, missão, treinamento, é obrigatória a informação de valor igual ou superior a R$ 28.559,70. Esse item aqui é um dos poucos que houve alteração na DIRF. Então, a gente praticamente não teve nada de alteração na DIRF, mas esse item aqui é um item de alteração. Tá? Então, é obrigatória a informação dos honorários advocatícios em sucumbência, pagos ou creditados aos ocupantes do cargo, que tem legislação específica, então, Lei 13.327,
das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Então, só para a gente ter uma ideia de que cargos que nós estamos falando, anotei aqui alguns exemplos. Advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, procurador do Banco Central. Tá? Então, esse é um item de mudança na DIRF ano calendário 2018. Pagos a entidades imunes e isentas pelo fornecimento de bens e serviços, conforme Instrução Normativa 1234. Pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, ainda que esteja dispensada a retenção do imposto. Fica dispensado a informação da DIRF, na DIRF, no caso de juros pagos a título de remuneração sobre capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido, quando o valor do imposto de renda retido na fonte for igual ou inferior a R$10. O que é R$10? Né? Mas, enfim, não preciso informar daí neste caso aqui. Quando é dispensada a informação de prêmios em dinheiro? Tá? Então, conforme a Lei 4.506, fica dispensada a informação de prêmios em dinheiro quando o valor for igual ao teto da primeira faixa da tabela progressiva. Tá? Neste caso, não tem retenção, e aí está dispensada a informação. Quais as informações dos beneficiários pessoas físicas deverão constar na DIRF? Isso aqui, né, gente, a gente vai falar, mas, na verdade, quando eu gero um arquivo no meu programa, ele já traz todo dentro do layout exigido pela DIRF. Então, isso aqui eu não faço preenchimento manual, exceto se for uma informação realmente externa que não está no meu sistema e eu preciso, então, fazer o preenchimento. Mas os softwares que nós utilizamos para gerar arquivo e importar já traz essa informação toda pronta. Então, tem que ter informação de nome, CPF e rendimentos que tenham sido objeto de retenção, discriminado por mês de pagamento e o valor do imposto de renda retido na fonte. Então, essa informação aqui é feita mês a mês dentro do programa da DIRF, mês a mês por pagamento e por retenção. É tudo discriminado. Por quê? Porque é base de cálculo para calcular o imposto de renda retido. E o imposto de renda é por pagamento. Então, às vezes a gente vê profissional contando, comecei a fazer uma empresa e o pagamento estava lá que era dia 30, mas na verdade é no 5º dia útil. Isso muda todo o cálculo do imposto de renda. E precisa estar correto para qualquer informação. Então, se pegou a informação incorreta, arruma. Porque isso vai ser consequência também lá no e-social. E a informação já fica toda distorcida, porque lá a maioria das empresas hoje fazem pagamento via conta bancária. E aí o e-financeira já tem informação da data do pagamento. E aí a informação lá tá divergente. Tá? Isso num futuro muito breve, tá? A gente vai ter cruzamento da informação, com certeza. Então, pegou a informação, não está correta, já providencia a correção, porque isso muda todo o cálculo do imposto de renda. O que deve ser observado com relação a deduções? O valor das deduções também são discriminados, dedução por dedução, seja previdência oficial, previdência complementar, o FAP, pensão alimentícia, convênio médico. Todas essas deduções são discriminadas individualmente, então, dentro do programa da DIRF. E agora, já faz alguns anos, nós estamos enviando toda a informação do plano de saúde. Então, toda empresa que tem plano de saúde, modalidade coletivo empresarial, ela tem obrigação de informar todos os dados da operadora de saúde e todos os valores, as parcelas separadamente que o empregado paga e que cada dependente paga. Então, essa informação é obrigatória ser discriminada de forma individual. Por quê?
no imposto de renda pessoa física, essa informação também é batida. Então, por exemplo, eu posso ter um convênio médico para um filho e o pai da criança, lá no imposto de renda pessoa física, declarar ele como dependente e utilizar o valor do convênio médico. Então, essa informação, ela na DIRF, da fonte pagadora, já sai toda discriminada individualmente. E é obrigatório. O que deve ser observado com relação aos rendimentos pagos acumuladamente? Quem paga rendimentos pagos acumuladamente deve informar o valor do rendimento, o número de parcelas a que se refere esse rendimento recebido acumuladamente e o valor dos honorários advocatícios. Tá? Então, a fonte pagadora deve prestar essa informação aqui. E quando fazemos imposto de renda pessoa física, a gente precisa dessa informação tal qual. E essa informação aqui, quem faz, ou quem já fez imposto de renda pessoa física com essa informação, mesmo estando tudo correto, geralmente cai em malha para verificar a informação. Então, quando a gente faz esse tipo de imposto de renda pessoa física, já dá para avisar a pessoa. Né? Mantém os documentos todos organizados, porque certamente vai ter que apresentar. E no primeiro ano, né, gente, que surgiu isso aqui, que começaram esses pagamentos, o que aconteceu? Muitas vezes a gente tinha que entrar no processo para descobrir a quantidade de meses. Agora os informativos já estão vindo com essa informação de maneira bem esclarecedora. O que deve ser observado com relação a pagamento de comissões e corretagens? Então, esse é um item extremamente importante. A pessoa jurídica que tenha pago a outra pessoa jurídica importâncias a título de comissão e corretagem deverá informar na DIRF as relativas a negociação de títulos em renda fixa. Qual que é um item muito importante que está aqui? As operações com cartão de crédito. Então, as operações de cartão de crédito é uma das dificuldades que eu considero que os profissionais têm no momento de fazer a DIRF. Tá? E na própria instrução normativa, tá, gente? Tem lá previsto, no artigo 16, que a pessoa jurídica que recebeu os valores tem que fornecer informe de rendimentos. Agora eu pergunto para vocês, na prática, quem é que aqui recebeu até 31 de janeiro? Difícil. Porque deveria ser entregue para todos os profissionais até 31 de janeiro. Só que o que acontece? A gente não recebe. Ainda mais agora, antes vinha pelo correio. Agora já faz alguns anos que é tudo online. Então, alguém tem que ir lá e tirar online com senha, com login e senha. E aí, muitas vezes a pessoa desconhece esse processo e o informativo não chega. Isso também acontece com os informativos bancários. Por vezes, tem pessoas que não fazem, não acessam conta online. E aí o informativo não vem mais pelo correio. Se a pessoa, ou a pessoa tira ali no site, ou ela é obrigada a ir até a agência e pedir o informe de rendimentos. Então, essa é uma das dificuldades para quem faz DIRF todo ano, é o informativo da operadora de cartão de crédito. Então, o que acontece na operação da cartão de crédito? A pessoa jurídica que está usando a maquininha de cartão, ela faz pagamentos para outra pessoa jurídica que tem comissão e que tem retenção de imposto de renda, retido na fonte. E quem tem que informar isso na DIRF é a pessoa jurídica que está utilizando aquela maquininha de cartão. É a obrigação dela informar. E aí, para isso, tem que ter o informe. Operações realizadas em bolsa de valores de mercadorias futuros e assemelhadas. Aqui, né, então, quem faz o pagamento vai informar, para depois cruzá-la com o imposto de renda pessoa física. Distribuição de valores mobiliários emitidos no caso de pessoa jurídica que atue como agente da companhia emissora. Operações de câmbio. Vendas de passagem, excursões ou viagens. Aqui também tem muitas empresas de turismo que recebem essas comissões. Quem vai informar é quem está pagando.
Administrações de cartão de crédito. Prestação de serviço de distribuição de refeições pelo sistema de refeições convênio. Prestação de serviço de administração de convênios. E também vai ter que informar na DIRF todo anunciante que tenha pago valores a título de publicidade e propaganda. Tá? O MEI que realiza operações com cartão de crédito está obrigado a fazer a DIRF? Nesse caso aqui, o MEI só está obrigado a fazer a DIRF se no ano calendário anterior a receita bruta dele excedeu a R$60 mil. Tá? Aí ele está obrigado a fazer a DIRF por ter feito operações com cartão de crédito. E o MEI, devido a funcionário, ele não vai estar obrigado, porque ele só pode pagar o piso para o colaborador, mesmo numa situação de férias, ainda não chega na tabela aí progressiva. Então, esse seria o único caso que o MEI teria que fazer a DIRF. E aí, quem precisa saber disso? Eles. Porque eu até brinco que eles batem no escritório pedindo, né? Preciso fazer a DIRF. Geralmente, essas pequenas empresas, elas desconhecem essa parte. Então, quem atende essas empresas é bom alertar com relação a isso, porque pode ter uma multa por não envio da declaração. A mesma coisa é as pequenas empresas com relação à operação com cartão de crédito. O que acontece com as pequenas empresas? Às vezes elas pegam uma maquininha durante o ano e não avisam ninguém. E ficam lá utilizando a maquininha e não vem informação com relação a isso para quem está fazendo a contabilidade. Então, eles têm que saber dessa informação para poder transmitir, para que haja comunicação e que venha até o profissional que está responsável pela informação. Como deve ser feita a retificação da DIRF? Então, se por acaso eu transmiti uma informação incorreta ou a falta de uma informação, eu vou gerar um arquivo retificador no meu programa e vou importar para dentro da DIRF e vou complementar com toda a informação externa, se for o caso, e vou transmitir e esse arquivo vai substituir integralmente as informações do primeiro. Então, se eu retifico a DIRF, ela tem que ter toda a informação do primeiro arquivo, porque substitui integralmente. Lembrando que se eu retifico, eu tenho que fazer com que os informes de rendimentos que sofreram alteração cheguem até os beneficiários. Quais as possíveis situações da DIRF? Então, eu posso ter uma DIRF em processamento, que eu estou transmitindo. Geralmente, arquivos muito grandes, eles demoram mais para receber a resposta. Mas aqueles arquivos que não são tão grandes, na mesma hora já fica a situação do arquivo. Eu posso ter uma DIRF aceita, que é aquela DIRF que eu transmiti e foi recebida com sucesso. Eu posso ter uma DIRF rejeitada, que eu transmiti e por algum motivo não foi enviada. Se ficar lá, tá, gente? O programa da DIRF aparece, quando eu envio várias, aparece todos os nomes ali e a situação. Aí, se por acaso tiver rejeitada lá na situação, eu preciso enviar de novo, né, porque não foi enviada. Então, tem que ficar atento com relação à situação aqui do envio. Retificada, que foi uma declaração retificada, e cancelada, indicando que foi cancelada, encerrando todos os seus efeitos legais. Aqui, esse caso de cancelada é uma situação bem atípica, no caso em que a declaração está sendo fiscalizada e que é bloqueada para ser retificada. Aí aparece cancelada lá e ninguém consegue mexer naquela declaração até que seja liberada pela Receita Federal. Quais as penalidades para não entrega ou entrega fora do prazo? Então, quais são as multas, qual é a multa que está prevista àquela pessoa física ou jurídica que esteja obrigada a entregar e não entregue no prazo? Né?
Então, a multa é 2% ao mês calendário sobre o montante do imposto informado na declaração. 2% ao mês, limitado a 20%. Então, vai contando 2% por mês até chegar ao limite de 20%. E existe valores mínimos. R$200 valor mínimo para pessoa física e para ME e EPP optante pelo Simples Nacional. E R$500 o valor mínimo para as demais empresas. E aqui também tem a legislação de redução da penalidade. Tá? Aqui também é aplicável. Então, se eu recebo a multa, eu posso ter redução dessa multa. Tem uma previsão na legislação para ser aplicada a multa por incorreções ou omissões. E o que nós podemos acompanhar na prática? Essa multa de incorreção ou de omissão, ela só é aplicada em caso de fiscalização. Não é o fato de eu retificar uma declaração que eu vou receber automaticamente a multa. É só no caso de uma fiscalização que eu recebo essa multa. Então, quem precisar retificar a DIRF não vai receber autuação por esse motivo. Tá? Que na legislação fala em correções. No momento que eu retifico, eu tinha uma informação incorreta. Mas não tem aplicação dessa multa por retificação. Qual a obrigatoriedade com relação à guarda das informações? Com relação a isso que eu acabei de falar, tá, gente? Não tem aplicação da multa no caso em que a declaração for retificada. Mas se por acaso o fiscal entender que aquela informação incorreta teve o objetivo, né, de não pagar algum imposto, com certeza vai ser aplicada a multa. Então, no caso de uma simples retificação, não tem aplicação automática dessa multa. Qual a obrigatoriedade com relação à guarda de informações? Toda pessoa física e jurídica que fizer a DIRF, ela fica obrigada a guardar os documentos que embasam a declaração por 5 anos a contar da data do envio da declaração. Então, durante 5 anos, a Receita Federal pode solicitar que se apresente os documentos que geraram aquela DIRF. Hoje a gente guarda tudo na nuvem. Né? Então, está tudo muito bem, espero que muito bem guardado na nuvem. Né? Mas aí podemos entregar em meio digital ou também podemos entregar via papel. Tá? Então, agora aqui... vou abrir aqui para o auditório fazer perguntas sobre a DIRF antes de falar da RAIS. Quem tiver alguma pergunta pode erguer a mão e eu passo, o Evandro vai levar o microfone. Nenhuma pergunta? Tudo certo e nada resolvido? Quem faz DIRF já mandou DIRF? Gente, dia 27, né? Por isso que aqui no começo da minha fala, eu agradeci quem estava presente aqui hoje, porque a data já está... Né? Enfim, a gente depende de uma agenda organizada e fizemos o roteiro dessa palestra aí em todo o estado. E aí a palestra online acabou ficando mais próxima do prazo. Mas, como eu disse, alguma coisa a gente sempre... Aí temos um colega. Ó. Com relação à DIRF, eu informei um lucro distribuído. Tá? Mas eu chego lá no final do mês de março, eu noto que esse lucro foi um pouco a mais do que eu informei. E se eu fizer essa correção aí, eu estou sujeito a multa? Não. Não. É importante que você faça essa correção, inclusive, tá? Quem porventura, tá, gente, enviou a DIRF lá no início de fevereiro e agora concluiu a contabilidade. E não tinha essa informação do lucro, mas enviou a DIRF já com outras informações. Vai lá, retifica, informa essa distribuição de lucros e deixa essa informação correta, porque a pessoa física também vai vai prestar essa informação e pode cair em malha se essa informação não casar.
Mas você não vai receber a multa por estar retificando. É o que eu comentei aqui. A retificação, na prática, a gente acompanha isso há muitos anos, não tem multa para retificação. A multa só é aplicada no caso de uma fiscalização, quando entende-se que houve intenção de não prestar aquela informação. Então, fica bem tranquilo, fiquem bem tranquilos quem precisar fazer uma retificação de DIRF, que não vai ter autuação para isso. E aí entregar os informes de rendimento que foram gerados, então, por essa retificação, para não ter problema de malha. Então, vamos partir aí para a RAIS. Então, vamos falar um pouquinho de RAIS. A RAIS, então, é a declaração que gera informações estatísticas do trabalho em todo o nosso país. É da RAIS que sai todo o dado estatístico do trabalho no país. Outra informação importante é a questão do pagamento do PIS. Então, os trabalhadores que têm direito ao PIS, eles recebem o PIS através da informação que é gerada pela RAIS. E aí, o que acontece muitas vezes na prática? A pessoa vai lá sacar o PIS e não tem PIS para receber. E aí, a pessoa que está lhe atendendo diz assim, vai lá ver com o contador. O pessoal já ri aqui, né? Porque é assim que acontece. Eu sou da área de vocês, né? Então, a pessoa diz, vai lá ver com o contador, por que você não recebeu? E a resposta seria o seguinte, você recebeu valores que passou do teto que lhe dá direito ao recebimento do PIS, considerando 13º e férias. Então, a média, e tem a questão da média salarial. A média salarial não pode passar 2 salários mínimos. Se passa de 2 salários mínimos, a pessoa não tem direito ao PIS. E aí, geralmente, quem trabalha na área, alguma situação dessas que eu estou comentando sempre acontece. Rotineiro isso. E esse ano, tá, gente? Nós vamos começar a colher os frutos do E-Social. Por que eu digo isso? A maioria, acredito que, exceto órgãos públicos que não concluíram essa operação, porque foi prorrogado muitas vezes, as empresas, 99%, fizeram validação cadastral de todos os trabalhadores para o E-Social. E com isso, o que vai acontecer? A RAIS não vai ter erro de PIS, de data de nascimento, de nome. Não vai ter nenhum erro daqueles que geravam uma retificação de RAIS, por causa do E-Social. E a gente começa, como eu disse, colher os frutos do E-Social. Eu sei que muita gente está batendo cabeça ainda, mas pelo menos já vamos começar a colher alguns benefícios também. Então, esse ano, teremos praticamente 0 erros na RAIS por causa do E-Social e toda a validação cadastral que nós fizemos para o E-Social. Quem está obrigado a entregar a RAIS? Todos os inscritos no CNPJ com ou sem empregados. Então, a empresa está obrigada a fazer a RAIS, seja ela negativa ou seja ela com funcionários. Qual é o único CNPJ sem funcionários que está desobrigado a fazer a RAIS negativa? O microempreendedor individual. Tá? É o único que não tem obrigatoriedade se ele não tiver funcionário. Se ele teve um mês do ano de 2018, um funcionário, ele está obrigado a fazer a RAIS, porque o MEI, quando tem funcionário, ele se equipara a qualquer outra empresa enquanto empregador. Tá? Então, com relação a todas as declarações. Se ele não tiver funcionário, ele não é obrigado a fazer. E aí, agora, né, as RAIS negativas, quem faz negativa vai saber do que RAIS negativa vai saber do que eu estou falando. Há uns anos atrás, como é que era o envio da RAIS negativa?
Eu tinha que entrar lá no portal, preencher um formulário manual e transmitir. Eu tenho 35 anos, com 17 anos eu trabalhava em escritório de contabilidade. Quem é que fazia as RAIs negativas? Quem estava começando. Formulário por formulário, preencher lá, enviar, dava erro no site, e assim ia. Como é que é hoje, gente? Entro no programa, no meu software, a maioria dos softwares são assim, eu entro no meu software, seleciono todas as empresas que eu quero fazer a RAIs negativa, clico em enviar e em 1 segundo estão todas as RAIs negativas enviadas. Como o negócio evoluiu. E aí eu digo para vocês, e nós continuamos sem tempo. Isso é algo a ser estudado. É a mesma situação, o ano passado, eu fui num curso de tecnologia. E nesse curso de tecnologia, foi passado que tem um software já que está fazendo isso, que o software ele faz os lançamentos contábeis através da leitura da conta de despesa. Faz automático o lançamento contábil. E daí, na hora que eu vi isso, eu pensei assim, será que isso vai acontecer mesmo? E aí, na mesma hora que eu pensei, eu já pensei, claro que vai acontecer. Há muito pouco tempo atrás, a gente lançava no sistema cliente-fornecedor e nota fiscal por nota fiscal. Dá para acreditar numa coisa dessas hoje? Mas era assim que se fazia 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E aí eu digo para vocês, como é que dava tempo de lançar tudo manual? Não sei, porque a gente continua sem tempo. Mas, na verdade, o nosso trabalho está muito mais focado hoje em informações mais importantes e até mais complexas, mas isso também valoriza o nosso profissional. Então, é uma nova realidade que nós temos. Esse operacional está sendo feito com muito mais ajuda da tecnologia, mas, por outro lado, nós estamos fazendo muito mais informações. Essa é a verdade. Então, todas as empresas vão mandar RAIs. E já digo aqui para vocês, todos os empregadores, exceto o empregador doméstico. Tá? Então, empregador pessoa física, empregador pessoa jurídica, todos vão enviar RAIs, exceto o doméstico. Tá? Então, passando aqui para vocês. Todos os empregadores, conforme CLT, toda pessoa jurídica de direito privado, empresas individuais com ou sem empregados, cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas, empregadores urbanos, pessoas físicas. Aqui, aquele profissional liberal, o médico, o dentista que tem funcionário, é profissional liberal, é pessoa física, mas vai fazer a RAIs. Se teve funcionário. Órgãos da administração pública, direta ou indireta, pode ser governo federal, estadual ou municipal, condomínios e sociedades civis, empregadores rurais, então o produtor rural, pessoa física que tem empregado, filiais, agências, sucursais ou representações de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Então, aqui eu falei todos, mas para a gente ter uma visão bem ampla, empregadores, exceto o empregador doméstico. Todos estão obrigados. Aí o pessoal às vezes pergunta, mas e o funcionário do SEI não recebe o PIS? Tem que fazer a RAIs igual, mesmo que a pessoa não tenha direito ao recebimento do PIS. Tá? Então, o profissional liberal que tem empregado está obrigado a fazer a RAIs. Qual o prazo de entrega da RAIs? Então, quando foi feita a apostila, para quem imprimiu a apostila, tá, gente, não tinha publicado ainda o prazo da RAIs. Esse ano demorou um pouco mais para ser publicado o prazo, e esse prazo, então, esse ano é 5 de abril. Esse prazo foi alterado porque o programa da RAIs só foi liberado lá por 16 de fevereiro. Todos os anos, em janeiro, eu já tenho o programa liberado. Esse ano, somente na metade de fevereiro foi liberado o programa. E com isso, o prazo foi
até 5 de abril. Então, temos até 5 de abril para fazer a RAIS. A RAIS, diferente da DIRF, é uma declaração que eu vou gerar exclusivamente pelo meu software. Então, é uma informação também que eu já construí durante todo o ano calendário de 2018, e agora eu vou gerar um arquivo no meu programa e vou validar dentro da RAIS e vou transmitir. Então, geralmente a gente tem avisos lá, quem trabalha pessoas que trabalham meio turno, que tem um salário menor porque trabalham meio turno, a RAIS vai avisar, está correta essa informação. Mas esse ano nós vamos ter menos avisos, porque tinham algumas situações que eram acusadas pela RAIS que já foram agora validadas pelo E-Social. Por exemplo, tem função que tem nível de escolaridade, que é obrigatório para aquela função. Então, agora o E-Social já valida esse tipo de informação e não deixa fazer errado. E, com isso, nós vamos ter menos informações e avisos na RAIS também. Quem deve ser relacionado na RAIS? Todos os empregados. Todos os empregados, todo o servidor público, seja municipal, federal, estadual, e empregados em geral. Trabalhadores avulsos, diretor sindical, aquele sócio de empresa que recolhe FGTS por opção, ele também é relacionado na RAIS. Tá? Porque ela gera informação também do FGTS. Lembrando que na RAIS aparece também os pagamentos mês a mês que o colaborador recebeu, inclusive 13º, férias e verbas rescisórias. Então, essa informação é toda detalhada dentro da RAIS. Então, aqui passando, comentei todos os trabalhadores, os avulsos, contratos determinados, trabalhador rural, aprendiz, inclusive aqui os servidores cedidos ou transferidos. Então, na RAIS, qualquer vínculo que tenha de emprego e os trabalhadores avulsos também, então eles vão estar todos relacionados na RAIS, os servidores, trabalhador rural, todos, exceto então o empregado doméstico aqui. Tá? Quem está obrigado a transmitir a RAIS com certificado digital? Todo aquele empregador que tem a partir de 11 vínculos é obrigatório fazer com certificado digital. Não aceita que eu transmita a RAIS. Se eu tentar mandar a RAIS e o empregador tem mais de 11 vínculos ou mais, não aceita que eu mande sem certificado digital. É obrigatório. As declarações poderão ser transmitidas com o CNPJ da empresa ou com o CNPJ do responsável pelo envio da declaração ou com o CPF do responsável pelo envio da declaração. No caso da RAIS, não é obrigatório procuração específica para poder mandar a RAIS, por exemplo, com o CPF ou CNPJ do contador. Não é obrigatório procuração específica, eu posso mandar sem procuração específica. Quando o recibo de entrega da RAIS estará disponível? A RAIS, diferente de outras declarações, no momento que eu envio a declaração, não fica disponível na hora o recibo para mim. Sai um protocolo de entrega. Esse protocolo de entrega tem o número do CREA. E esse número do CREA, juntamente com o CNPJ, eu vou utilizar para imprimir o recibo 5 dias úteis depois que eu mandei a declaração. Tá? Então, o recibo de entrega da RAIS só fica disponível 5 dias úteis depois que eu mando a declaração. E é esse recibo que é pedido quando eu vou atualizar um cadastro no banco, quando eu vou fazer um empréstimo, um financiamento. Então, o recibo da RAIS é solicitado durante todo o ano para as empresas, em algumas operações. É interessante que sempre façamos a impressão e deixamos salvo. Eu posso voltar lá no portal e imprimir? Posso. Mas, às vezes, no momento exato que eu preciso, o site está fora. Então, é importante que eu faça essa impressão e deixe salvo até para me resguardar que a declaração foi 100% recebida. Como
Quem deve declarar a RAIS negativa? Então, aqui já comentei antes, quando eu falei em RAIS negativa, todas as empresas que não têm funcionários devem entregar a RAIS negativa. É obrigatório, não é opcional. Então, CNPJ que não tem empregado tem que mandar a RAIS negativa, exceto o microempreendedor individual. Como retificar a RAIS? Então, a RAIS é uma declaração um pouquinho diferente de todas as demais que nós enviamos. Todas as declarações que a gente envia, geralmente a gente gera um arquivo retificador e substitui integralmente as informações do arquivo enviado anteriormente. A RAIS tem alguns procedimentos para retificação. Então, se eu precisar retificar dados do empregador, digamos que eu enviei a RAIS com o endereço da empresa errado. Eu não preciso gerar uma nova declaração. Eu vou no portal da RAIS, vou lá em retificação, dados do empregador, preencho um formulário com os dados completos do empregador e transmito esse formulário retificando somente os dados do empregador. Tá? Agora, se eu precisar retificar CNPJ, SEI, tá? Difícil mandar CNPJ errado na declaração, mas se acontecer, pode acontecer, se acontecer, eu vou gerar uma nova declaração no GDRAIS, uma nova declaração, vou transmitir essa nova declaração no GDRAIS, e aí eu vou lá e excluo a declaração anterior, tá? Em caso de CNPJ errado ou de SEI errado, informado errado. E se for dados do empregado, qual é o procedimento que eu tenho que adotar? Se for dados do empregado, exceto PIS, data de admissão, data de desligamento ou CBO, o estabelecimento deve providenciar uma declaração retificadora. Então, assim, preciso retificar dados do empregado, mas não é número de PIS, não é data de admissão, não é data de desligamento e não é CBO. Aí eu faço uma declaração retificadora e transmito essa declaração retificadora no GDRAIS. Ok. Agora, se eu tiver informações como PIS incorreto, data de admissão incorreta, data de demissão incorreta ou CBO, eu gero uma nova declaração no GDRAIS, só com os trabalhadores que tiveram informação incorreta, transmito essa declaração e depois eu tenho que excluir esses trabalhadores da declaração anterior. Este é o procedimento de retificação da RAIS. Tá? Então, aqui, para fins de RAIS, eu tenho procedimentos diferentes das demais declarações que eu gero um arquivo retificador e transmito retificando toda a informação. Quando poderá ser aplicada a multa? Então, a multa da RAIS pode ser aplicada quando os obrigados não transmitem a RAIS e também tem previsão na legislação aqui para incorreções ou omissões. Mas também, na prática, a gente percebe que se eu retificar a RAIS, eu não vou ser autuado por isso. É só no caso de uma fiscalização que ocorre a aplicação. E, claro, se eu enviar em atraso, certamente eu vou receber essa multa. Tá? Qual é a multa por não envio da RAIS ou envio em atraso? R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso. Tá? Até o momento que eu envie a declaração, ou até o momento que eu seja notificado para o envio da declaração. Esta é a multa da RAIS. E aí, quem envia RAIS, né, gente, nos escritórios de contabilidade, nas empresas, a gente tem controle disso. O que nós precisamos cuidar? Aquele MEI que teve funcionário 2 meses do ano e que depois ninguém mais fez nenhum procedimento, porque ele não precisa ter o profissional da contabilidade, eu vou ter que enviar RAIS, porque se eu fiz a folha de pagamento, eu sou responsável. Aquela empresa que daqui a pouco não é mais cliente, mas que no ano de 2018 eu fui responsável. Ou aquela empresa que encerrou as atividades e tinha empregado. Ou aquele profissional liberal que teve empregado também 1, 2 meses do ano e eu fui responsável. E daqui a pouco não teve mais empregados depois. Então, esse tipo de situação que eu preciso cuidar. O rotineiro, aquele cotidiano, a gente
já tem lá controle, sempre faz. Tem que cuidar com as situações um pouco fora da regra geral. Então, agora eu vou abrir aí para perguntas da RAIS. Tá? Se, porventura, alguém tenha. Não mudou nada, tá, gente, na RAIS de um ano para o outro. Não mudou absolutamente nada. Então, essas declarações, assim, não tem muita informação aí para a gente estar debatendo, porque, em tese, não tem mudanças, porque segue a mesma informação. Tá? E aí, quem faz, já está... Quem faz todo ano já está, né? Craque em fazer RAIS e DIRF. E quem não faz, se tiver qualquer informação, tá, gente? Qualquer dúvida com relação a RAIS, pode aproveitar aí e tá questionando. Tem pergunta aí? Gente, nenhuma pergunta? Viu? Estão tudo craque já nessas declarações. Ali, ó. Passa ali, ó. E os meus amigos peritos estão aí? Com relação à multa que a senhora... Sempre! Pode falar, desculpa. Com relação à multa que a senhora falou aí, essa multa, eu não consegui anotar, ela vai estar disponível para nós? Esses slides estão disponíveis, mas você pode anotar aí. A multa é R$ 425,64. R$ 425,64. Acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso. Até a data do envio ou até o momento da notificação. Essa é a multa. E esses slides aqui estão disponíveis, tá, gente, no site para ser impresso. E também essa informação está na apostila em download de palestras. Então está disponível todo esse material, tanto o slide quanto a apostila, fica disponível para todos. Tá? No site, em download de palestras tem a apostila e os slides, Evandro, qual é o lugar específico que fica disponível? É na própria eventos, download de palestras, também tem os slides disponíveis. Vamos colocar aqui as perguntas, então, do pessoal de casa, que estão online aí nos prestigiando também. Vamos lá. Se a pessoa jurídica possui aplicações e no resgate a incidência de imposto de renda retido na fonte, quem informa na DIRF, o banco ou a empresa? Quem informa é a fonte pagadora. O fato da empresa vender com cartão de crédito, débito, obriga a empresa a entregar a DIRF. Se tiver retenção de imposto de renda retido na fonte, obriga a empresa a entregar na DIRF. Porque a obrigatoriedade número 1 é o simples fato de ter retenção de imposto de renda retido na fonte. Mesmo num único mês calendário e não cita valores. Tá? Então, existe a obrigatoriedade. Cartão de crédito, se não recebidos os informes, devo fazer a DIRF com valor abaixo depois... Gente... Informe de rendimento não recebido, devo fazer a DIRF, isso não tem resposta na legislação. Tá? Então, devo fazer com valor abaixo? Tá? Não tem resposta para isso, tá? Então, se você tem certeza absoluta que a pessoa tem que fazer a DIRF, faça e depois retifique. Mas eu não posso dizer para você fazer com valor abaixo. Aí já é uma informação incorreta que eu vou estar prestando, tá? Mas, se a empresa está obrigada a fazer, faça e depois retifique a informação. Não ficou clara a questão do plano de saúde. O valor informado na DIRF é o que a empresa desconta do empregado? Isso deve ser informado no imposto de renda pessoa física? Vamos lá, né? Vai ter palestra de imposto de renda pessoa física, né? Os valores seguem todos os mesmos, né? As informações praticamente também as mesmas.
Gente, a empresa que tem plano de saúde para o empregado vai informar detalhadamente o valor que o empregado pagou, o valor que pertence só ao empregado e o valor que pertence aos seus dependentes em parcelas separadas. Exemplo, desconto total do plano de saúde do João, R$300. Desses R$300, 100 é dele, 100 é da filha e 100 é da esposa. Tá? Na DIRF, a empresa vai informar R$100 do João, 100 da esposa e 100 do filho. Tá? A empresa vai informar separadamente, de maneira individual, o valor do titular e dos dependentes, somente o valor que, então, lá alocado ao João, somente o valor que o João pagou, não o valor que a empresa pagou, mais o valor que foi descontado do João. Então, lá na DIRF, alocado ao João, vai ter só o valor que o João pagou. Tá? Tem empresa que paga metade do convênio. Tá? Desconta uma parte e ela paga outra parte. Uma empresa com 2 sócios, onde somente um tem prolabore, como faz para informar os rendimentos isentos do sócio que não tem prolabore? Gente, no mesmo campo do que tem prolabore. Vai informar lá o nome, o CPF, e nos rendimentos isentos vai colocar a distribuição de lucro. A pessoa não precisa ter prolabore para ter distribuição de lucro. Tá? Então, no mesmo local que presta a informação de quem tem prolabore, vai informar o rendimento isento dos dois no mesmo local. No caso de multa, há uma notificação primeiro. Hoje está sendo tudo online, tá? Mas no caso de não envio da declaração, sim, a empresa sempre é notificada da multa. Primeiro recebe a notificação e depois recebe a multa para pagar, porque pode sempre recorrer dessa multa, enfim, independente de qual declaração que seja. Tá? Mas hoje está sendo tudo via ECAC. Funcionário afastado por auxílio-doença tem... Ai, gente... Funcionário afastado por auxílio-doença tem direito a PIS? Deixa eu pensar como é que eu vou responder essa pergunta. Para a pessoa ter direito a PIS, não é assunto de DIRF, isso aqui, nem de RAIS, né? O direito ao PIS, então, tem algumas regras para o trabalhador ter direito ao PIS. Uma delas é que tem que ter 5 anos de carteira assinada, outra delas é que não pode ter recebido mais do que 2 salários mínimos de média salarial mensal. Tá? Então, não tem a ver com auxílio-doença, aqui tem que ver as outras situações da pessoa durante o ano para ver se tem direito ou não ao PIS. Se MEI pessoa física, né? Como faxineira, eu preciso enviar RAIS? Sim, se a pessoa... aqui não sei o que a pessoa quis perguntar, né? Mas se a pessoa é faxineira e tem um MEI, ela só vai ter que fazer RAIS se ela tiver empregada. Eu respondi isso aqui durante a palestra. Se ela não tiver empregada, ela não tem que fazer. Se ela tiver empregado, qualquer MEI, independente de função, ela vai ter que fazer a RAIS. E se todo aquele MEI que não tem empregado, não tem que fazer RAIS. A empresa que estou fazendo DCTF nativa, precisa fazer RAIS negativa? Sim. Se ela não tem empregados, qualquer empresa pode ter nativa, sem movimento, não importa. Tem CNPJ, não é MEI, tem que fazer RAIS negativa. O mesmo prazo da RAIS com colaboradores. É 5 de abril, este ano. Imunes isentas sem empregados. Tem que enviar a RAIS? Sim. A empresa... acabou. Tá. Aqui. Achei onde é que parou. Os descontos de contribuição negocial para o sindicato da categoria. Esta contribuição também vai para a RAIS? Sim. Tem campo específico. A empresa que estou fazendo... Tá, essa daqui eu já fiz. A outra também, só tinha faltado aquela do meio.
Então, aqui online também é o dia que tivemos menos perguntas, né? É porque essas declarações já estão ficando, né? Mas obrigado, pessoal de casa, então, pelas perguntas. A gente espera ter colaborado aí. Tem como voltar lá meu slide para botar meu último slide aqui para o pessoal que vem nos prestigiar hoje? Gente, aqui na plateia tem alguém que quer fazer mais alguma contribuição ou questionar alguma coisa? Beleza. Vieram dar uma passeada hoje de noite, prestigiar o evento. Né? Então, para concluir com vocês, como sempre, eu trouxe aqui 3 frases hoje, né? A primeira diz o seguinte: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. A outra é: tolice é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a terceira: planejamento sem ação é resultado zero. Então, nós estamos em fevereiro, o ano está começando, e eu pergunto para vocês, quem aqui já fez seu planejamento estratégico do seu ano, enquanto escritório de contabilidade, enquanto pessoa física? Né? Planejamento é muito importante, porque nós precisamos saber quanto nós queremos faturar, o quanto nós queremos ganhar, quais são as ações que nós vamos fazer para chegar nesse resultado lá no final do ano. Então, o ano começa e, no estralar de dedos, o ano termina. Eu posso fazer muitas coisas, ou eu posso baixar a cabeça e trabalhar tanto que tudo vai acontecendo como acontece. Então, a importância de eu realmente estar planejando e mapeando as ações que eu vou fazer para ter os resultados que eu desejo ter. E na nossa área também eu sempre comento o seguinte: os profissionais da contabilidade sempre trabalham muito. Né? Então, gente, tirem férias. Né? De nada adianta trabalhar sem usufruir disso. Estralo o dedo, tô com 20 anos. Estralou o dedo de novo, tô com 40. Estralou o dedo de novo, tô com 60. Pode ser difícil se jogar da tirolesa com 80 anos, né? Então, façam tudo o que vocês tiverem vontade, enquanto tem saúde para fazer. Né? Então, quero deixar essa mensagem aí para vocês e tenham um 2019... uau, né? Cheio de resultados, mas vamos fazer esses resultados, que do nada não sai nada. Né? Então, agora, para encerrar com vocês, vou convidar vocês a dar um aperto de mão aí no colega e dizer para ele parabéns por ser um profissional da área. Né? E todo mundo ganha parabéns. Gente, então, carinhosamente, quero agradecer a atenção de vocês aqui nessa noite e espero aí ter colaborado. Muito obrigado.